Sorria, você está sendo filmado. Não consigo sorrir pra você. Espontaneamente? Não, o canto da minha boca é muito para baixo para ir para cima. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, a tua casa. Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu querido, minha querida. Nós vamos ministrar uma palavra aqui, vamos ler uma palavra, meditar um pouco sobre as Escrituras, né? Vamos meditar aqui em um assunto muito importante. Todos os assuntos da palavra são importantes, né? A paz, Mas a família é muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, seu Jones, Dona Cristiane, Dona Celeste, Dona Iraci, e todos que entrarão um dia nessa live, que já não vai ser mais live, porque já vai ser não sei nem como é que chama. Uma ministração. Uma ministração. Glória a Deus. Então nós vamos aprender hoje sobre o aprendizado na família. Nós vamos ler um texto só da palavra e vamos extrair algumas coisas importantes sobre o processo de aprendizado na família, né? O que Deus desenhou para o seu povo em relação ao aprendizado, ao mecanismo de aprendizado na família, né? Então vamos orar, pedir para que o Senhor venha nos ensinar. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Sim, nós Pai. vamos ler a tua palavra, imploramos a tua presença, Pai, dentro Sim, do nosso Pai, coração, em nome de Jesus. a manifestação da tua palavra, do teu Espírito, da tua cura. Amém, e da tua Senhor. paz, Senhor. Queremos receber a tua palavra em paz. Opera, Senhor, essa paz no nosso coração, remove toda a inquietação, toda a ansiedade, depressão, culpa, e Sim, toda Pai. acusação seja removida, Pai. Em nome de Jesus. Cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro e afasta de nós todos os nossos inimigos, Pai, para que nós sejamos ensinados do Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Então eu vou ler o texto, que vai ser o texto que a gente vai aprender algumas coisas importantes aqui. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Falei certo? Falou. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 9. É um texto tremendo, né? Onde Deus está falando algumas coisas aqui. Então, versículo 6 de Deuteronômio capítulo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Amém. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Então o que está acontecendo aqui? Deus está falando, na realidade ele está repetindo a lei, porque Deuteronômio é um livro que significa a repetição da lei. A lei que Deus deu para o povo de Israel, lá em Êxodo, Levíticos, Números, ele repete depois de 40 anos no livro de Deuteronômio, um pouquinho antes deles entrarem na terra de Canaã. Eles estão ali parados e recebendo, né, é a segunda geração que está recebendo a mesma palavra. Deus não mudou a palavra, depois de 40 anos ele repete a mesma palavra. E aí ele traz esse trecho, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, você vai inculcar os seus filhos. Então, o processo divino com a família é muito simples. O Senhor tira a família do Egito,
tira a família do mundo, né? Tira a família do pecado. É um processo de redenção, de resgate. E depois disso, Deus começa a fazer um processo de aprendizado. Amém. Ensino, aprendizado. Ensino, aprendizado. Esses 4 versículos, eles vão nos dar algumas bases do processo de aprendizado que Deus ordenou que o povo de Israel estabelecesse nas gerações. Amém. Ou seja, todo o ensino e aprendizado deveria acontecer dentro da família. É lógico que existe Moisés. Moisés é o líder, Josué é o líder. E ele vai trazer o ensinamento, mas ele não pode ensinar milhões de pessoas porque ele é apenas uma pessoa. Naquela época não tinha live, não tinha internet, não tinha Orkut, não tinha nada disso que a gente tem hoje para poder aparecer para milhões de pessoas numa telinha. Então, o que Deus faz? Eu quero que o ensino seja estabelecido dentro de casa. Por quê? Porque Deus nos deu um cérebro capaz de aprender. Eu acho que esse é o principal motivo. Que a pessoa podia se converter, fazer um download da Bíblia, e Deus colocar a Bíblia toda na cabeça do camarada, sem ele precisar aprender nada. Não seria mais simples, mais fácil e bem mais prático? Né? Seria, mas não é assim que funciona. E até porque tem um livre-arbítrio, né? A gente tem que Exatamente. decidir, né? Aprender, decidir praticar. Exatamente. Nós não somos robô. Inteligência artificial, que acontece isso, né? Você Sim. embute um monte de informação no computador, né? E aí o computador... E ele, né, processa, mas nós somos humanos, graças a Deus. Seria mais fácil, mas não seria humano. Isso. Não, Deus é amor, né? Deus quer ensinar. Deus quer nos ensinar. Deus quer ensinar pessoas que queiram aprender. São duas pessoas agindo de maneira conjunta. Um está ensinando e ele quer ensinar, e outro está aprendendo e ele quer aprender. Aí o ensino é 100%. Agora, quando um quer ensinar e o outro não quer aprender, o ensino não está 100%, está 0%. E quando um não quer ensinar, o outro não vai aprender mesmo porque ele não quer ensinar. Então, todo ser humano é dotado de uma capacidade sobrenatural do seu cérebro. Nosso cérebro foi desenhado por Deus para armazenar muitas informações. Verdade. Nós podemos armazenar coisas impressionantes. Nosso cérebro é um órgão fantástico. Muito melhor que qualquer computador que exista no planeta Terra. Verdade. Né? Nós não temos um cérebro como um computador. Nosso cérebro é muito mais complexo que um computador. O computador não tem emoções. O computador não tem capacidade autônoma. Apesar de chamarem computadores de autônomos, mas o nosso cérebro, ele não chega, né? Ele humilha qualquer computador que exista por aí. Né? O cérebro humano também tem a capacidade de criar conhecimento, tirar conclusões. O senso de moral, Verdade. De ética, né? a ética, capacidade de se adaptar a qualquer situação. Né? O computador não, o computador ele segue linhas pré-estabelecidas. Ainda que o computador aprenda, ele não tem algo chamado consciência. Verdade. O computador não tem consciência. Então, esses dias atrás, eu vi uma matéria de alguém que estava trabalhando em uma grande empresa de pesquisa, de mecanismo de pesquisa, cujo nome eu não vou falar, que começa com G. Mas eu não vou falar o nome. Essa pessoa saiu de lá e deu uma declaração que eles estão criando uma inteligência artificial tão poderosa que essa inteligência artificial será Deus. E ele deu essa declaração. É lógico que essa pessoa pode conhecer muito de computador, muito de programação e de sistemas, mas com certeza ela não conhece Deus. Porque quem conhece a Deus não vai falar uma besteira dessa. Eles estão criando Deus, né, no Google. Talvez, por ele não conhecer a Deus,
o Google virou Deus para ele. Mas isso Você não ia falar? Eu falei? Ah, depois a gente... Não dá para editar, né? Já era. Glória a Deus. Então, nós temos uma capacidade sobrenatural de aprender, de armazenar conhecimentos. Deus sabe disso. E Deus, Ele quer que a gente aprenda ou queira aprender a sua palavra. E esse ponto, querer aprender, é um ponto que esbarra naquilo que nós chamamos de gerenciamento de energia. Porque aprender, irmão, gasta energia. Você vai aprender algo, você vai ter uma aula de alguma coisa, você vai ficar cansado. Verdade. Por que a gente fica cansado? Porque o cérebro, ele consome 25% da energia do nosso organismo. Quando a gente faz as coisas de forma automática, gasta menos energia. Quando a gente está em processo de aprendizagem, a gente está fazendo algo que não foi feito antes, né? A gente não tinha esse conhecimento antes. Então, ele gasta energia para processar esse aprendizado. Tá vendo? Então, a gente quer economizar energia. A nossa mania de viver na zona de conforto. Por quê? Quando você está acomodado, quando eu estou acomodado, né, e eu sou bem assim mesmo, né, a gente acaba Confissão pública. economizando muita energia. Né? Então isso a natureza humana é assim, a gente é avesso a gastar a energia do corpo. O cérebro é um órgão do corpo que gasta muita energia. Então, para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que estar disposto a gastar uma energia com aquilo. Por isso muita gente começa uma faculdade, abandonou os estudos. Né? Hoje em dia, para estudar, você não precisa nem sair de casa. Mesmo assim, as pessoas não querem aprender. Elas querem o diploma, mas não querem aprender. Mas, de qualquer maneira, Deus nos criou para aprender. Isso está em nós. E faz parte também da nossa felicidade aprender coisas novas. Verdade. Uma pessoa não pode falar que ela cresceu se ela não aprendeu nada novo. As pessoas falam, se você comprar um apartamento, você vai crescer, você vai ser alguém. Né? Eu já ouvi isso muito dentro das famílias. Né? Você vai ser alguém, vai ter a sua casa, seu carro, seu emprego. Isso vai te transformar em alguém. Não, o que transforma a pessoa em alguém é o quanto ela conhece, o quanto ela sabe, o quanto que ela pratica aquilo que ela sabe. Porque o conhecimento transforma o caráter de alguém. Transforma quem ela é. Muda o seu comportamento. Muda as suas reações. Então, é tremendo o poder do conhecimento em qualquer área da nossa vida. É interessante que, assim, existe na psicologia que a gente chama de aprendizagem significativa, né? Que quando a gente aprende, o conhecimento ele vai sendo sobreposto, né? Então, ele vai sendo solidificado. Daquela informação eu vou gerando outras informações. Então, essa aprendizagem significativa não é alguma coisa que você fala assim, eu aprendo aqui e não está associado a outras coisas. Nós temos a capacidade de associação das informações. Então, ele vai gerando significado, né? Então, por isso que a aprendizagem significativa, eu vou usando aquele conhecimento para outras coisas, né? E por isso que quem tem internalizado a palavra, ele consegue associar em qualquer profissão. Né? Então, quando entrei na faculdade, um pouco antes, eu lembro que eu li a psicologia centrada na palavra. Quando você lê a Bíblia, você fala assim, onde está a psicologia? Está em muitas coisas. E assim, qualquer profissão. Isso é aprendizagem significativa. Então, a gente cresce, a gente se desenvolve, porque ela vai gerando outros significados. É a capacidade do cérebro. Você pegar uma palavra e poder praticar ou aplicar ela em qualquer área da sua vida, isso é fantástico. Isso é fantástico. Você pegar um conhecimento, né, e conseguir interpretar ele de diversas maneiras possíveis, isso é sabedoria. Aliás, a sabedoria de Deus, a revelação do conhecimento de Deus é progressivo. Isso. Não é algo estático.
Então, Deus ele vai trazer um conhecimento, ele vai fazendo com que a revelação ela cresça. Por isso que ela te deu um cérebro capaz de fazer associações, criar novas conclusões. Você aplica a palavra em diversas dimensões da sua vida. Com certeza. Né? Uma coisa que é um milagre, quando um pastor está pregando, um pastor está ensinando, e tem pessoas ouvindo, pessoas diferentes. Tem 300, 500 pessoas ouvindo a mesma palavra, e 500 pessoas recebem conhecimentos diferentes com a mesma palavra. Isso é uma capacidade sobrenatural de Deus, de falar com cada uma das 500 pessoas de maneira individual, sendo que o conhecimento saiu da vida de uma única pessoa. Então, essa capacidade cerebral, ela é divina. E Deus não quer que a gente fique com a nossa capacidade cerebral ociosa. Não é verdade? Então, quando ele começa a falar para o povo assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ele está falando exatamente o seguinte: dentro da família, quem pode ensinar a palavra de Deus? Quem pode ensinar a palavra de Deus na família? Então, Deus ele fala assim, olha, eu vou dar as características ou competências necessárias para quem vai ensinar a palavra de Deus dentro de casa, dentro da família. Então, a primeira coisa, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira coisa que essa pessoa precisa ter é ter recebido a palavra de Deus. Ele tem que ter recebido a palavra da parte de Deus, as palavras que eu te ordeno. Então, quando Deus fala assim, as palavras que eu te ordeno, ele está falando a primeira competência é você ter recebido a palavra de Deus. Ou seja, você tem que ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Quem vai ensinar a palavra de Deus precisa ouvir a voz de Deus. Porque a palavra não é do homem. Não é do homem. Para eu ensinar algo chamado palavra de Deus, a palavra tem que vir de Deus. Não pode vir do meu coração e nem da minha mente. Então, é o processo que Deus está estabelecendo na família. Primeiro, a pessoa tem que receber a palavra de Deus. E como que a pessoa pode receber a palavra de Deus? Como? Ela está aberta, né, a escutar, né? A palavra de Deus fala, quem tem ouvidos, Para né, ouvir. Ouça. E essa questão de ouvir mesmo e processar o que está sendo ouvido, né? E por isso que, né, nós pregadores, o apóstolo mesmo no domingo falou assim, olha, ele estava ministrando e ele falou, ó, essa parte sou eu que estou falando, né? Que a gente tem esse temor de não acrescentar nada na palavra, né? Quando a gente fala, olha, isso aqui é a minha percepção, né? De que aconteceu dessa maneira, dessa forma. Porque existe uma responsabilidade, né? E essa questão de ouvir, né? Refletir mesmo, buscar entender o que está sendo falado, buscar fazer essas analogias, né? Para o dia a dia. Então, está sendo pregado, tem um exemplo, ministrado um detalhe. Como que eu aplico isso para mim? Né? Então foi dado um exemplo, né? Foi pregado domingo sobre a plenitude, né? Na prosperidade. Então, como que eu pego isso para minha vida, né? Eu reflito, minha vida está próspera, está sendo bem sucedida em todas as áreas, ou seja, aquele que está ouvindo, né? De fato, entendendo o que Deus está passando, confirmando aquela palavra e refletindo de fato, analisando o que está sendo ministrado. Né? Tanto que às vezes fala assim, às vezes fala-se uma desgraça, a pessoa fala amém, aleluia, né? Ou seja, não está ouvindo isso. Isso mesmo. Então, são 3 competências que a gente lê nesse primeiro trecho da palavra. Primeiro, você precisa receber a palavra da parte de Deus. A palavra da parte de Deus. E aí a pastora Cláudia já exemplificou. Você vai ao culto. Né? Uma vez uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu vou dar aula no instituto, eu vou dar aula, tal, não sei o quê, mas aquele professor que está dando aula ali, ele não é muito bom.
Falei, então vou te fazer uma pergunta. Eu quero saber o que Deus falou com você na aula que ele ministrou. O que Deus falou com você? Não, o assunto que ele está falando é alguma coisa lá, intercessão, alguma coisa assim. Falei, não, eu não quero saber do assunto que ele está falando, eu quero saber o que Deus falou para você durante a aula. E tem uma diferença entre você ouvir uma mensagem e Deus falar com você. Tem uma diferença muito grande. Tem muitas mensagens que as pessoas pregam, mas as palavras que vêm de Deus são diferentes. Então Deus fala por meio de mensagens. E Deus fala entre a mensagem, ou a mensagem pode ser uma voz de Deus, porque a mensagem também tem um componente humano. Então a pessoa que vai ensinar a palavra dentro de casa, ela precisa treinar o seu ouvido para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. E não aquilo que está no seu coração como homem. A sua conclusão, a sua opinião, aquilo que você acha, a sua ótica, isso tudo não interessa. Isso aí não é de Deus. Isso não dá fruto. Isso daí só traz destruição e problema. Então, ter recebido a palavra de Deus. Segunda competência é ter recebido a palavra de Deus como ordem. Estas palavras que hoje eu te ordeno. Então, a palavra de Deus, para essa pessoa, é uma ordem. Ou seja, eu preciso me adaptar à palavra que Deus está falando comigo. Eu preciso obedecer a palavra que Deus está trazendo no meu coração. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é armazenar a palavra de Deus no coração. 3 pontos importantes para você começar a ensinar a palavra de Deus de acordo com o desenho de Deus. Primeiro, você precisa ouvir a voz de Deus. Ouvir. Você precisa ter audição para receber a palavra de Deus numa mensagem, em um ensino, numa pregação, em qualquer lugar. Deus vai falar. Você tem que saber quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Quando não é Deus falando, você joga na lata do lixo. Melhor coisa que você faz. Quando Deus fala, você faz o quê? Você ouve. Abre o teu coração para receber aquilo que Deus está falando. Segundo, ter recebido a palavra de Deus como ordem. Então, para você, a palavra que Deus entrega é ordem. Para mim, a palavra que Deus entrega é uma ordem. O que eu tenho que fazer, Senhor? Tem que fazer isso, então eu vou fazer isso. E o terceiro, ter a capacidade de armazenar a palavra no coração. E é interessante que algumas coisas que são difíceis, né, a gente fazer, vem na palavra como um imperativo, um mandamento, né? Então, por exemplo, dizimar, trazei, né, o dízimo na casa do Senhor. Não está falando assim, ó, se sobrar você traz, você decide se dizima. Tá lá como um mandamento dizimar, né? Tá como um mandamento perdoar, tá como um mandamento amar, né? Então não tá em nenhum momento falando assim, se sentir vontade, você perdoa, né? Se você sentir vontade, você ama. Não, tá como um mandamento, né? Porque são coisas difíceis, né, de serem vividas, né, cumpridas, né? Mas tá muito claro, né, o que Deus quer, né, em relação a tudo isso, né? Versículo 7 diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Nesse segundo versículo, a gente percebe aqui como ensinar os filhos. Qual é a metodologia que a gente usa? Qual é o método de ensino que a gente utiliza para ensinar dentro de casa? E Deus colocou o desenho aqui. Primeira coisa, você vai inculcar a teus filhos. O que é inculcar? Que palavra é essa? Né? Quando você fala assim, você vai dar banho no teu filho, você já sabe o que é, mas inculcar a gente não sabe o que é. Então essa palavra inculcar é uma palavra que significa afiar, aguçar. Significa ensinar, mas num sentido figurado de afiação. Você já afiou uma faca? Para afiar uma faca, ou para você afiar uma espada, você precisa de 2 elementos básicos: tempo e paciência. Você vai lá e você começa a afiar a faca. Você passa a faca,
ali naquela pedra, até que você para de afiar a faca e começa a fazer o teste para saber se a faca está cortando. Né? Alguns passam o dedo na lâmina, mas não é assim que faz o teste. Isso aí pode até cortar o teu dedo. Mas você precisa cortar alguma coisa. Ou seja, o que é inculcar? É você gastar tempo e ter paciência até que a palavra transforme o teu filho em uma faca, em uma espada afiada da palavra. Então é preciso tempo. Não se ensina uma pessoa em um dia. Não se ensina uma pessoa em um final de semana. Você não coloca uma pessoa em sala de aula e você ensina a palavra de Deus e espera que ela saia da sala de aula, que ela saiba a palavra de Deus. Não existe isso. O ensino é um processo que demanda tempo. Demanda tempo e demanda paciência, porque você vai precisar provar o ensino. Então, tu as inculcarás a teus filhos. Você vai ensinar, você vai afiar o teu filho, você vai precisar gastar tempo e ficar passando ali a lâmina na pedra até que o teu filho esteja afiado na palavra de Deus. Né? Não dá para dizer, tem gente que terceiriza, mas Deus está falando assim, tu as inculcarás. Quem vai inculcar no seu filho a palavra de Deus é quem tem a autoridade de Deus para fazer isso. E não é a igreja. Não é o pastor. O pastor tem outras funções, mas você tem uma unção para ensinar o teu filho. Você tem um poder para ensinar o teu filho. Você tem o poder para afiar o teu filho. Autoridade. O seu filho vai 52 domingos na igreja para aprender a palavra de Deus. Ele vai aprender? Vai. Mas eu te garanto que se ele sentar com você durante 4 domingos para aprender a palavra de Deus, ele aprende 2 vezes mais do que 52 vezes indo no domingo, ouvindo um estranho falar da palavra de Deus. Então é importante compreender que Deus está mandando os pais ensinarem, inculcarem os seus filhos. Então a primeira coisa... A igreja tem um papel de uma ativação, né? Uma ativação. Sabe, dar aquela ativada, aquela força, né? Aquele recarregar de baterias, né? Mas a igreja não tem o tempo que você tem. A igreja não está com teu filho todo dia. As oportunidades, né? A igreja não consegue obedecer esse mandamento. Só tem uma pessoa que consegue obedecer esse desenho: os pais. Né? Segunda coisa, tu as inculcarás a teus filhos e delas, das palavras, você vai falar. Ou seja, um tipo de ensino teórico e falado. O ensino verbalizado, falado, é um ensino teórico. Aquilo que você fala é importante, as palavras que você lança são importantes. Então, o ensino de Deus na tua boca, irmão, vai estabelecer uma vida tremenda nos seus filhos. O ensino de Deus na tua boca, minha irmã. Porque você tem autoridade divina para ensinar o teu filho, a tua filha. Então, aquele que vai ensinar tem que falar da palavra de Deus. Não pode ter vergonha. Não pode ser uma pessoa religiosa, não pode ser uma pessoa ritualística. Tem que ser uma pessoa que fala a palavra de Deus naturalmente. Que a palavra de Deus está no coração, sai pela boca e estabelece ali um fundamento. Né? E falarás, e aí você tem 4 dimensões do ensino. Assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-se. Né? Então você vai falar dela assentado na sua casa. Por quê? Porque você ensina os seus filhos a aprender. Quando você se assenta, né? Você já sentou com a sua esposa e você saiu, né, daquele momento ali tendo aprendido alguma coisa? Quando você fala para uma pessoa assim, vamos sentar para conversar. Você se assenta para conversar com uma pessoa. Você começa a estabelecer uma comunicação que está trazendo troca de informações e você está aprendendo. Dela você vai falar assentado na tua casa.
Então, pai, como é que eu tenho que aprender? Você tem que aprender assentado. Eu vou te ensinar a aprender. Eu vou te ensinar a aprender e receber o ensino em paz. Com foco, né? Com foco, com atenção. Então, dela você vai falar assentado. Vai ter um momento que você vai assentar com teu filho e você vai ter um momento de... Né? Até tem uma história do John Wesley, né? Ah, Suzane, né? A Suzanne Wesley. A Suzanne Wesley, a mãe do John Wesley, grande evangelista dos idos dos séculos passados aí, ela tinha 19 filhos. Tinha 19 filhos. E ela tinha 1 hora por semana, ela dedicava para cada um dos filhos, né? E 100% dos filhos, né, permaneceram no Evangelho, né? O John Wesley fundou a Metodista, também teve o Charles, né? Acho que é Charles Wesley, que também foi um homem extremamente usado, né? Então uma mulher que assim edificou de fato a casa, né? Uma hora por semana por filho, ela tinha um tempo de qualidade para estar com o filho, ministrar sobre a vida do filho. Que forte isso. É, poderoso. Tempo poderoso, de qualidade. Poderoso. 19 filhos, meu irmão. Pensa. É gente, hein? É uma galera, dá pra fazer quase 2 times de futebol. E não tinha máquina de lavar naquela época, né? Não Lava-louça, nada disso. Né? E nem TV, né, pelo jeito. Mas se você assentar com seu filho e começar a ensinar ele, tiver um tempo, como a pastora falou, qualidade, tempo de qualidade. A gente se assenta e vamos falar da palavra. Eu vou te ensinar algumas coisas. Ah, mas quanto tempo tem que ser? 1 hora? Eu não sei, irmão. Tem que ser um tempo de qualidade. Você pode conseguir muito mais em 10 minutos de qualidade do que em 1 hora divagando sobre internet e outras coisas. Pelo menos naquele tempo você vai poder aprofundar os assuntos da palavra. Você pode aprofundar vários assuntos, relacionamentos, perdão, como lidar com dinheiro, o que a palavra diz sobre várias dimensões, como que você administra o seu corpo físico, como você se alimenta, tudo está na palavra. E é importante que assim, nesse tempo é possível entender, né, como que a criança, o filho, aquela pessoa compreende sobre aquele assunto, né? Qual que é a informação que ela já tem, até para entender, né, se tem alguma objeção, o porquê disso, né? Tantas coisas, né, que vem, até o próprio exemplo do dízimo, né? Várias vezes quando a gente ministra, a pessoa fala, mas eu estou trazendo na igreja, né? São os homens que vão usar. Você pode explicar, não importa o que as pessoas vão usar, como vão usar o dinheiro. Importa que você está obedecendo a um mandamento, a um princípio, né? E cada um responde por aquilo que lhe compete, né? Então, a igreja vai responder por aquilo que ela faz, né? Com o dízimo, com as ofertas e tudo mais. Mas não dá pra gente ficar naquele preceito de que, olha, não importa o que vai acontecer, né? Uma vez eu me recordo que uma pessoa, ela não deu dízimo na igreja, ela comprou coisas para a igreja, né? E aí eu falei, vamos conversar a respeito, né? Não está escrito isso, né? Quem decide o que compra para a igreja, né? É o responsável por isso, não é você. A palavra de Deus é trazer o dízimo e não para comprar o que está faltando para a igreja, né? Então, não adianta usar o valor do dízimo e fazer isso, né? Você está controlando, tentando manipular e controlar, né? Então isso não é bacana. Então é uma forma, né, de trabalhar, né, os conhecimentos que cada um tem e fortalecer. Por isso que precisa sentar para conversar, para dialogar, né? Para ter essa troca, né? Você criar um hábito de sentar com seus filhos para falar da palavra, irmão, é poderoso. Cria o hábito. Ou talvez você já crie o hábito quando vocês já estão sentados, por exemplo, depois de se alimentar, depois do café da manhã, depois da janta, depois do almoço. Ou durante, né? Ou durante, você está ali falando, você está sentado. Então,
Deus está falando, você vai inculcar os seus filhos e dela falarás assentado. Isso é importante. E depois ele fala, você vai falar dela andando pelo caminho. Aqui já não é dentro de casa. Andando pelo caminho. Você vai falar da palavra andando pelo caminho. Sabe o que isso aponta? Um outro método de ensino, que é o método prático. Ou seja, a pessoa vai ensinar pelo exemplo. Como que você ensina? Você ensina pelo exemplo que você dá para os seus filhos andando no caminho. Como que você está andando pelo caminho? Então você vai falar dela andando pelo caminho. Não dá para você falar, não, meu filho, não fume, e você está fumando pelo caminho. Por isso Deus falou, ó, você vai falar dela andando pelo caminho. Enquanto você fala isso para ele, você vai praticar aquilo que você está ensinando. Então, é o tipo de ensino dado pelo exemplo. Ande como eu ando. Você não está sendo apenas uma pessoa que fala, mas você está sendo uma pessoa que vive aquilo que você fala. Amém. E esse princípio é o que mais falta hoje em dia. Pessoas que vivem aquilo que falam. Pessoas que prometem, pessoas que cumprem o que prometem. Isso é terrível, irmão. E não tem nada pior para quebrar a credibilidade da palavra, a confiança, né? A confiança, do que uma pessoa que fala e não, né? Eu prego, mas eu não vivo aquilo que prego. Então, isso destrói a credibilidade. Isso acaba transformando o ensino em uma coisa vulgar, uma coisa comum. Porque se você não vê a transformação na vida do teu pai, como que você vai poder se espelhar e imitar o teu pai? Andar como ele anda. Por isso Deus está falando, você vai andando pelo caminho, ensinando o teu filho. Ele vai ver como que você reage, como que você decide, como que você fala, como você trata o próximo, como você trata a sua esposa. Isso tudo é ensino. Isso está sendo estabelecido na vida dos seus filhos. Esse ponto é um ponto muito importante. Se você vai ensinar a palavra de Deus para alguém, a primeira pessoa que tem que mudar de vida é você. Eu sei que eu estou falando, irmão. Quem ensina precisa mudar de vida, porque a vida dele tem que ensinar. Não é só aquilo que você fala, mas é aquilo que você pratica que traz ensinamento. Então Deus está falando, você vai falar assentado na tua casa e andando pelo caminho. Amém? Terceiro método de ensino, ao deitar. Ao deitar, quer dizer, como que eu posso falar da palavra deitado? Eu estava sentado e andando, agora eu deitando. Por que ele está falando ao deitar, ao deitar-se? Então, ao deitar-se aponta para ensinar que a palavra de Deus funciona, ainda que nós estejamos dormindo, ou ainda que nós estejamos caídos, ainda que nós estejamos prostrados, ainda que você esteja indefeso. Quando você está dormindo, você está indefeso. Está totalmente vulnerável, né? Vulnerável. Então, você está ensinando teu filho a passar por dificuldades. Está ensinando teu filho que não importa se ele está caído, se ele está de pé, o importante é que a palavra de Deus funciona na vida dele. Por quê? Porque eu vi o meu pai prostrado, superando aquela situação pela palavra de Deus. Então, isso também é uma maneira riquíssima de ensino. E Deus nunca dorme, né? Então, essa questão da confiança, né, é super importante. Exatamente. Né? Confiar mesmo, ensinar a confiar em Deus, né? Isso, a Bíblia fala assim que o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Está no Salmo 37, eu acho. Então, quando você dorme, né, a palavra não deixa de funcionar porque você está dormindo. Isso. Então, você tem que crer até quando você for se deitar, né? E também ao levantar-se. Ou seja, você vai ensinar o teu filho a se levantar pela palavra. Amém. Então, filho, eu vou te ensinar a superar qualquer desafio e a se colocar de pé novamente. Eu vou te ensinar a você ser encorajado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder.
Então, o que Deus está falando para os pais é exatamente isso. Você vai se deitar, mas enquanto você está se deitando, você está ensinando. E enquanto você está se levantando, superando uma adversidade, você também está ensinando. Porque eu vou falar uma coisa, irmão. Tem alguns filhos que vão poder um dia falar assim: eu vou contar para vocês a história de como meu pai superou tal e tal enfermidade. Eu vou contar para vocês como meus pais superaram a pobreza pela palavra de Deus. Isso ensina mais do que muitas aulas, irmão. Isso ensina muito mais. Quando você supera uma adversidade pela palavra. Quando você mostra para o teu filho que a adversidade não determina o que sai da tua boca. Por exemplo, Jó. O Jó passou por uma adversidade e tudo que o diabo queria era que da boca de Jó saísse maldição. Que ele amaldiçoasse a Deus e que ele morresse. Mas Jó passou pela adversidade e ele se levantou. Ele se levantou. Então, quando teu filho vê você se levantar pela palavra de Deus, ele está sendo ensinado de uma maneira muito profunda do poder da palavra para levantar uma pessoa, para fazer uma pessoa superar um problema, seja ele qual for. Né? Você está sendo um exemplo que você não tem noção. Então, a pessoa que vai ensinar a palavra, ela não é uma pessoa perfeita. Ela não é uma pessoa à prova de sofrimento. Não é uma pessoa que não chora. Não é uma pessoa que não sofre. Mas a pessoa que ensina a palavra, ela tem que viver a palavra no sofrimento. Tem que viver a palavra no alívio do sofrimento. Ela ensina, passando por várias situações, ela vai ensinando. E sabe o que eu lembrei agora, né? Você falando de algo que a minha mãe me ensinou, né? Desde criança. A minha mãe sempre, assim, tratou todo mundo bem, né? Nunca discriminou. E eu também aprendi a não discriminar as pessoas, sabe? A não agir com arrogância, né? E ela tratava sempre os lixeiros muito bem. Então, eu me recordo que sempre que possível, minha mãe preparava lanchinho para os lixeiros, né? E os lixeiros sempre eram as mesmas pessoas. E aí teve um dia que meu irmão falou assim: ah, mãe, é Natal, tá perto do Natal, o que acha a gente convidar os lixeiros para jantar aqui em casa, né? Aí minha mãe falou: claro, vamos convidar, né? E convidou eles a entrarem em casa, né? Minha mãe preparou uma refeição para eles. Então, assim, o que ela me ensinou com essa atitude, né? Ela falava assim: olha, o trabalho deles é muito importante, porque se não tirar os lixos, imagina como que a gente vai viver numa cidade, né, cheia de bichos, de ratos, suja, mal cheirosa. Então, assim, essa atitude, né, de respeitar, de valorizar, de entender a importância, né, do papel do lixeiro, me fez, né, aprender a não discriminar as pessoas, a valorizar as pessoas, né? E agora você falando, eu falei, ela me ensinou uma palavra pra gente não fazer acepção de pessoas, né, com atitude, né, andando ali, né? Andando. Ela te ensinou andando. Exatamente, eu me lembrei dessa palavra, né, que eu aprendi dessa forma, sensacional. Pensa. O efeito disso, né? Nunca mais sai. Né? Nunca mais sai. E olha que você podia discriminar muita gente. Mas você trata todo mundo igual. Porque eu entendi, né, que essa questão da importância de todo mundo, né? Dessa questão de não fazer acepção de pessoas, né? E às vezes a forma como a gente olha, né? A gente vê muitas crianças, né, que têm preconceitos, né? Por pais terem, né? Aprenderam isso com os pais, né? Com atos, com gestos, com olhares, né? Com palavras. Deus é bom. Amém, meu querido. Versículo 8.
também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E aqui a gente tem, né, dois pontos importantes nesse texto em relação a ensinar os seus filhos, ensinar dentro da família. Primeiro, um sinal na mão, que o que é o sinal na mão? Como que eu posso fazer um sinal na minha mão? Será que eu vou tatuar a Bíblia aqui na minha mão? Não. Também as atarás como sinal na tua mão. Tudo que a tua mão produzir é o sinal de que a palavra de Deus funciona. Por que ele está falando você vai atar, você vai amarrar como sinal na tua mão? Porque a palavra de Deus, na vida daquele que ensina, não volta vazia. Amém. A palavra de Deus, ela prospera quando ela é enviada. Então o trabalho das suas mãos vai prosperar. Amém. O seu filho vai aprender a praticar a palavra de Deus, porque viu o pai praticando a palavra de Deus no escritório. Viu o pai praticando a palavra de Deus na oficina mecânica, sendo um lixeiro. Tudo que ele faz prospera, por quê? Porque ele tem prazer na lei de Deus. É o Salmo 1. Tudo quanto eles fizerem prosperará. Isso é o sinal da sua mão. Amém. Então, a palavra de Deus vai ser um sinal na tua mão. E o teu filho vai aprender a prosperar pela palavra. Teu filho vai aprender a prosperar usando os princípios da palavra de Deus na sua profissão, na sua carreira profissional, né? E a segunda coisa é colocar a palavra como frontal entre os olhos. Ou seja, a visão da pessoa que ensina a palavra, ela é mudada pela ótica da palavra. A palavra de Deus revela a vida de outra maneira, o mundo de outra maneira. Quem tem a palavra de Deus para ensinar dentro de casa, pode ensinar os filhos a enxergar o mundo da maneira que a palavra revela que o mundo é. Amém, amém. Então, você precisa colocar a palavra como frontal entre os teus olhos, para que tudo aquilo que você está enxergando, momento político, momento econômico, momento sanitário, tudo o que está acontecendo, você veja na palavra de Deus o que a palavra revela desse tempo. O porquê está acontecendo tudo isso. E o teu filho vai saber discernir os tempos. Colocar a palavra aqui, vai te ensinar a discernir os tempos que nós estamos vivendo. Se é um tempo de juízo, se é um tempo de ataque demoníaco, se é um tempo natural, se é um tempo de paz, se Deus está satisfeito com o que está acontecendo ou não, você vai enxergar as causas de tudo que está acontecendo. Então, é importante atar como sinal nas mãos e como frontal entre os olhos. E no versículo 9, para terminar, e você também vai escrever a palavra de Deus nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, o que é escrever a palavra de Deus nos umbrais das portas, nos umbrais da casa e nas portas? O umbral, né, é ao redor da porta, tem lá o batente e você escreve a Bíblia ali. Ou você vai pichar a Bíblia na tua porta? Será que você vai ter que fazer isso? Não é isso que Deus está falando. Deus está falando de portas, Deus está falando de umbrais, Deus está falando de um elemento só. Esse elemento é o elemento que define entradas e saídas da casa. Quando você vai entrar numa casa, você vai usar a porta e vai passar debaixo do umbral. Você tem que abrir a porta e passar embaixo do umbral, passar debaixo dos batentes. Então, o que Deus está falando? Quando você estabelecer uma cultura da palavra de Deus dentro da sua família e dentro da sua casa, tudo que entra na tua casa tem que passar pela palavra. Tudo que sai da tua casa tem que passar pela palavra. Por isso a palavra de Deus fala: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Quando você passar pela porta para dentro da minha casa,
Você vai estar entrando na dimensão da palavra de Deus. Você vai estar entrando debaixo de uma cobertura da palavra, porque aqui dentro de casa é a palavra. E quando você vai sair na bênção, porque a palavra de Deus, ela vai fazer uma prova sobre aquilo que entra e aquilo que sai de casa. Amém? Então isso é cultura. Isso é uma cultura que você estabelece para gerações futuras. Então tudo que entra na sua casa, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Tudo aquilo que eu compro, tudo aquilo que eu assisto na TV, aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu acesso na internet, aquilo que eu falo, as pessoas que eu convido para dentro da minha casa, as pessoas que eu mando para fora da minha casa, tudo isso tem que passar pela palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre todas essas coisas. Tudo aquilo que você tem que colocar o seu coração e as coisas que você tem que tirar o teu coração. As coisas que você tem que buscar e as coisas que você tem que deixar. Então, quando fala dos umbrais e quando fala das portas, é importante compreender que é uma cultura. Aquela casa você não entra se não for pela palavra de Deus. Você não entra se você não passar pela porta da palavra. Amém? Então, esse trecho da palavra, ele está trazendo os princípios básicos da aprendizagem e do ensino dentro da nossa família. Amém, pastora? Amém. Amém? Então, quem tem uma palavra, quem tem a palavra de Deus dentro de casa, né, não é uma pessoa religiosa. Porque a palavra não é religião. A palavra é um estilo de vida, né? É um estilo de vida. E a palavra de Deus é uma pessoa, meu irmão. E a família que aprende, né, cresce, né? Não tem como a gente se desenvolver, crescer sem buscar aprender. Não tem como. Nós precisamos de aprendizagem, todos os dias aprender alguma coisa nova. Né? A própria neurociência fala que quando a gente aprende, os nossos neurônios, né, eles recebem o hormônio do crescimento como uma criança. Então, o que acontece? Acontece rejuvenescimento. Olha só. Porque quando nós aprendemos, nosso cérebro rejuvenesce, né? Porque ele gera o hormônio, né, do crescimento. Então, aprender é um ato contínuo, né? A gente nunca pode deixar de aprender, né? Estacionar. Buscar, né? A família tem que aprender. As lições aprendidas, né? Reflexões de tudo que deu certo, o que não deu, por que deu. Sempre linkar mesmo, né? A atitude de gratidão, que Deus, as provisões de Deus, né? As situações ali, momentos para a família orar juntos, o aprendizado, né? Ele precisa ser uma prática contínua, né? Agora, vamos pensar uma coisa, irmão. Eu não sei o século que você está assistindo esse vídeo, que colocou na internet, sei lá o que vai acontecer. Mas nós estamos numa época que nós estamos em 2021 agora. E agora nós estamos saindo de uma pandemia, espero. E na pandemia, as crianças não foram para a sala de aula, ficaram em casa. E os pais também não foram trabalhar, ficaram em casa. Então, ficou em casa pai, mãe e filhos. Então, eu creio que durante esse tempo de juízo de Deus, por causa do pecado do homem, Deus está mandando as famílias começarem a restaurar os princípios de ensino e aprendizagem da palavra de Deus dentro de casa. Né? Os pais terceirizavam o ensino dos filhos para a igreja, para a escola, para tio, para tia, para qualquer pessoa. Porque eu tenho que trabalhar, eu não posso fazer isso. Deus falou assim, não, você vai para a tua casa, porque eu quero converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes que venha o terrível dia do Senhor. Então, nessa fase que nós estamos vivendo agora, é uma fase propícia para que a gente obedeça esse mandamento de Deus. Você vai inculcar no seu filho, você vai ter tempo com ele, você vai conseguir praticar esse ensino, estabelecer essa cultura da palavra de Deus. Você vai marcar o teu filho, né? Porque afiar uma espada, você cria marcas na espada. E a palavra de Deus vai marcar. Por isso Deus está falando, olha, ensine a tua família
Aproveite agora esse tempo para ensinar a tua família. Você quer ensinar todo mundo que não é da tua família, mas eu estou falando, tu as inculcarás a teus filhos. Então Deus está mandando ensinar dentro de casa. Ensina, meu irmão. Aproveita esse tempo para começar a estabelecer a cultura da palavra dentro da sua casa. Você vai ver uma transformação tremenda na sua casa. Você vai ver uma transformação na tua vida e uma transformação na tua família. Porque Deus te deu o poder de ensinar a palavra de Deus na sua família. Amém. Deus te deu esse poder. Não é um poder recebido de qualquer pessoa, é de Deus. Já veio na sua vida quando você se tornou pai, mãe, filho, sobrinho, tio, parente. Você tem um poder dentro da sua casa para estabelecer a cultura da palavra dentro da sua casa. Você tem essa unção, meu irmão. É só você começar a mudar o assunto. Quando você sentar, né, para conversar, começa a mudar o assunto. Põe a palavra que Deus falou no teu coração para fora, pela sua boca. Você vai perceber que a palavra vai mudar o ambiente, vai mudar os corações. E a palavra vai trazer conversão. Ou seja, você vai converter a sua família. E a sua família vai ser transformada pela mão de Deus. E se lembre que toda vez que você toma a ceia, né, participa da ceia, a gente está fazendo isso em memória, né, de Jesus. Jesus é o mestre dos mestres, né? Então, à medida que nós tomamos a ceia, a gente recebe essa unção de ensino, né? Então, é como se a nossa aliança, essa renovação mensal, né, da ceia, quando a gente tomar a ceia, é uma unção de ensino que vem sobre nós. Nós temos uma aliança com Deus. Então, se a gente se acha incapaz de ensinar, não é verdade, né? Porque nós temos essa ligação com Deus, né? Com Jesus, e Ele é o mestre dos mestres, né? Então, Ele nos ensina, Ele nos capacita a ensinar também, né? Amém. E eu vou dar uma dica, porque faltou a dica. Quando Jesus expulsou os demônios do endemoniado gadareno, ele falou assim para o endemoniado. O endemoniado queria seguir Jesus. Deixa que eu vou contigo, né? Eu quero ser quero ser o 13º. Vocês têm 12 homens e um segredo, que eu seja o 13º. Né? E Jesus falou assim, não, você não vai me seguir. Você vai voltar para a tua família. E você vai contar quão grandes coisas Deus fez na tua vida. Quer começar a ensinar a tua família? Testemunha, irmão. Conta, né, a sua experiência. Conta a sua experiência, né? Põe para fora aquilo que Deus fez na tua vida. Não deixa uma memória esquecida lá atrás. Deus marcou a tua vida em momentos e você precisa colocar isso para fora dentro da sua família. Foi o que Jesus falou para aquela pessoa que tinha sido endemoniada. Ele falou, você vai voltar para a tua casa e você vai contar, testemunhar. Você vai ensinar muito, exatamente o que eu fiz com você. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, sim, Paizinho, nós queremos te agradecer, te louvar pela tua palavra. Amém, Senhor. Pai. Tua palavra é poderosa. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina através do teu Espírito e nós te louvamos. Amém, por Senhor. Esse cuidado, Pai, por esse ensinamento. Pai, capacita cada um de nós a estabelecer dentro de casa a cultura da palavra de Deus, Amém, Senhor. Senhor. Que Amém. nós sejamos portadores das revelações da tua palavra e principalmente, Pai, que nós sejamos fiéis. Amém. Coloca fidelidade no nosso coração para poder distribuir para os nossos familiares, Senhor, aquilo que o Senhor está nos falando. Sim, Paizinho. Abre os ouvidos, Pai, para que nós possamos ouvir a tua voz todos os dias. Amém. E tenhamos palavra revelada todo dia para ministrar dentro da nossa Amém, casa, Senhor. Pai, Amém. para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém, Amém. papai. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz
que Ele tenha misericórdia da sua família e até a próxima em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um, viu? Amém.